Olá, minha gente, tudo bem? Estamos de novo aqui para mais um Isso Pode, Doutor, que ajuda vocês a tirar suas dúvidas, procurar os bons profissionais, os especialistas, né? Que é o que a gente tem falado muito aqui nessa mesa. E é isso, aconselhar, por isso sempre temos excelentes profissionais aqui com a gente. Hoje nós estamos aqui com a doutora Suzane Nogueira. Tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Doutora Luana. Boa tarde. E doutora Luana Lima, tudo bem? Sim, tudo bem. Boa tarde. É um prazer estar aqui nessa mesa, dividindo com uma grande profissional. Boa tarde a todos, vocês aí também. Isso, tá vendo? Duas excelentes profissionais que eu tenho certeza que vão orientar bastante vocês, elas vão compartilhar os conhecimentos que elas têm, né? Justamente para orientar e para vocês tirarem as suas dúvidas, tá? Doutora Suzane, conta um pouquinho da sua história, pouquinho, reduzido, hein? Eu falo isso para todo mundo. Então, Porque senão, às vezes, a pessoa chega aqui com 300 folhas. Então, eu sou advogada desde 2009 e inicialmente eu trabalhava na área do direito de família, mas com o passar do tempo fui fazer o mestrado, fui fazer uma pós-graduação em direito, novos direitos, e aí me deparei com o direito do consumidor. E o direito do consumidor acabou me levando a me especializar no direito bancário, que é uma área razoavelmente nova, mas que está aí, a gente está nessa pegada atuando contra os bancos. É óbvio que a gente, advogado bancário, a gente atua contra o banco, mas na tentativa de preservar aí o direito do consumidor de crédito. Quase não tem problema nenhum, né? Nossa, Exatamente. tem assunto, hein? Tem assunto. Exatamente. Acredito eu que tem muita coisa para falar. A gente a gente atua porque a gente entende que existe uma desigualdade muito grande entre o empresário, né, entre a instituição financeira e o consumidor do crédito, que age e vive sem ter um conhecimento técnico e assim suficiente para encarar um grande game que é você litigar contra um banco. Que não é fácil, né? Até porque geralmente os bancos têm os advogados já, sim, né? Sim, eles têm toda uma estrutura, né? E aí o consumidor ali de crédito é aquela pessoa que muitas vezes não conhece o seu direito, não sabe... É a parte mais vulnerável. É a parte super vulnerável, porque eles têm uma estrutura, assim, grande, gigantesca por trás deles. E, assim, o desconhecimento é uma coisa, assim, que acaba arrastando as pessoas a se envolverem em problemas que, efetivamente, elas não precisavam ter, assim, com um pouquinho de conhecimento. É o que eu sempre digo, o consumidor que conhece o seu direito, ele protege o seu patrimônio. Viu? Vai ter muito assunto, gente. Se liga, porque os toques vão ser legais. Doutora Luana. Sim. Pelo que eu sei, a senhora vem ajudando muita gente, né? Fora do Brasil. Sim. Pessoas que às vezes têm seus direitos previdenciários e estão lá fora. Mas eu gostaria que, primeiramente, a senhora contasse um pouquinho da sua história, resumida também. Resumidamente, vamos contar. Primeiramente, queria agradecer pelo convite de estar aqui nesse programa que contribui para uma grande função social, que é levar informação para a sociedade. Isso. Que, como o seu direito, que a doutora veio abordar, o meu direito também, poucas pessoas sabem. Na verdade, eu sou especialista de previdenciário internacional. As pessoas têm a ilusão de que somente tem o direito previdenciário, ou seja, perante o INSS, enquanto está aqui no Brasil. Só que, desde os primórdios, existe a imigração. Então, a pessoa acha que, pelo motivo de ir para outro país, tudo que ela contribuiu para o INSS aqui, ela acha que morreu. E isso não é a verdade. Isso é o que eu vim descomplicar
para você que está assistindo aqui esse podcast. E atualmente eu vim de uma imersão. Participei de uma imersão com grandes nomes do direito internacional. Essa imersão foi em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, porque é um assunto super novo, tanto para a gente, na área da advocacia, quanto mais para a pessoa que está lá no exterior, que deixa a vida dela aqui no Brasil e vai para o exterior, menos ainda essa pessoa sabe. Então, a minha função aqui é poder passar essa informação para todos esses e dizer que sim, você tem direito ao INSS, aos benefícios do INSS, mesmo morando no exterior. E é isso. Tá vendo? Se liga, gente, vai ter muito toque bom aqui, muita orientação boa. Mais uma vez, né? Só para variar um pouco. Já temos mais de 40 episódios aí, então as dicas aqui são sempre sérias e boas, porque realmente aqui só participam excelentes profissionais. Direitos que o consumidor de crédito tem e não reconhece, não conhece. O que acontece quando alguém descobre que foi vítima de fraude na contratação de um cartão de crédito consignado que não solicitou? Então, a verdade é que muitas pessoas não sabem que quando você é vítima de uma fraude, hoje em dia existem várias fraudes. O banco ele tem o dever de segurança. Então, ele, quando faz uma contratação, ele tem o dever de avaliar a documentação que foi enviada, ele tem obrigação de avaliar a assinatura. Então, assim, muitos fraudadores enviam documentos e os bancos, na ânsia de conceder o crédito, eles acabam, enfim, liberando esse crédito. E aí, assim, existem muitas nuances quando a gente fala de fraude no banco, mas o que o nosso consumidor tem que saber é que os nossos tribunais protegem o usuário do tomador de crédito contra as fraudes bancárias. Por quê? Porque o banco ele lida com o que a gente chama de risco do empreendimento. Então, o banco, se ele oferece crédito online, ele está suscetível a ser também, vamos dizer assim, uma vítima de fraude. O que não pode é ele repassar esse prejuízo para o consumidor. Então, assim, você, vítima de uma fraude, existem inúmeras fraudes, assim, o principal é você saber que existe uma ação possível para você reaver aquilo que você perdeu e muitas vezes, se você comprovar que houve um prejuízo, uma angústia, um sofrimento, você vai ter direito também a um dano moral. Porque às vezes a gente acaba pensando que porque a gente foi também induzido naquela fraude, a gente cooperou com aquilo. Mas, assim, muitas fraudes são feitas a partir da falha na segurança do banco. Então, em havendo uma falha na prestação de serviço, é muito viável que você tenha direito a recuperar aquilo que você perdeu. O banco pode ser responsabilizado por isso. O banco pode ser responsabilizado, com certeza. Mesmo ele não tendo cooperado, vamos dizer assim, ativamente para que a fraude ocorresse. E fala alguma coisa, perguntaram aqui, de valores cobrados em dobro, existe isso? Sim, então, isso aí, da restituição, a repetição, né, no caso. em débito é assim, ela acontece quando esses valores, uma fraude na sua conta, foi debitado na tua conta indevidamente, e aí você tem o direito de, pleiteando em juízo em uma ação, esses valores de volta, você pode, de acordo com o 42 do Código de Defesa do Consumidor, você pode ter a repetição em dobro, ou seja, você vai receber aquilo que você perdeu, mais o dobro daquilo que foi perdido. E o que a pessoa deve fazer quando souber que foi Então, fraudada?
Eu sempre digo que assim é essencial que você tenha junto de você um profissional especializado na área do direito bancário. Porque o que que acontece? Muito embora todas as relações do direito bancário, todas as relações com o banco, com as instituições financeiras, elas estejam inseridas dentro da lei de proteção ao consumidor, dentro do sistema do direito bancário existem muitas regras especiais para lidar com esse tema. Então, assim, o advogado bancário ele está mais antenado com as resoluções, com as regras do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, até mesmo da própria jurisprudência. Então, assim, um advogado especialista em direito bancário, ele vai poder te orientar e ele vai poder achar o caminho que melhor atende a tua demanda. Porque, veja, não existe falar assim uma regra que seja uma regra engessada. Porque cada caso, né, doutora, a gente sabe disso, cada circunstância, cada fato da vida, assim, existem muitas peculiaridades e cada um vai ensejar uma ação diferente. Além da fraude por assinatura falsa, também existem golpes em que o criminoso movimenta a conta da vítima de forma muito diferente do padrão. O banco também responde nesses casos? Acredito que sim, né? Sim, porque o banco ele tem o dever de segurança. O que acontece? Existem fraudes em que o fraudador, né, o estelionatário, ele acessa a tua conta, mesmo que você o golpe da falsa central telefônica, ele liga como se fosse do banco e ele te induz a achar que é alguém do banco. E aí você acaba que você vai liberando as senhas para ele, enfim. E ele, naquele momento, ele faz empréstimos e ele faz empréstimo e ele retira uma soma de dinheiro da tua conta, que assim, não é um movimento usual, que você não está acostumado a fazer. Então, o banco, pelo dever de segurança, ele tem o dever de impedir que aquilo aconteça. Ele bloqueia temporariamente a tua conta. Ainda que isso seja, vamos imaginar que isso seja uma movimentação feita por você mesmo. Ele vai bloquear momentaneamente a tua conta e ele vai fazer contato. Se é feito por um estelionatário, por um fraudador, que ele aciona a tua conta e ele faz, vamos dizer assim, um estrago na tua conta e o banco não bloqueia, ele tem o dever de ressarcir aquele valor para você. Ele vai ser obrigado a ressarcir aquele valor para você. Ainda bem, né? Pois é. Menos ruim. Pois E vou te contar, olha o que tem de golpe aí. É muito Nossa golpe. Senhora. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de um novo, que até postei lá na minha página, que eles criam Pix no seu nome, com os seus dados, seu né? CPF, e aí ele começa a fazer ele dá um golpe usando o seu nome e o seu Pix, só que quem recebe é ele. Enfim, é assim, é um golpe que aliás é uma dica para vocês, para vocês acompanharem, porque muitas vezes eles abrem conta no teu nome, Pix, enfim, eles fazem empréstimo. E a gente tem o Registratum, tá? Que são relatórios que as instituições financeiras são obrigadas a informar todas as operações de crédito que você tem no teu CPF. Então, o Registrato a gente aciona pela conta Gov e lá você vai ter um relatório de todas as contas Pix no teu nome, de todas as contas correntes abertas no teu CPF. Então, assim, de todas as dívidas que estejam no seu CPF, estejam ativas no teu CPF. Então, assim, é interessante acessar lá o Registrato e esses relatórios para você ver exatamente, assim, se não existe alguém, uma conta, enfim, um Pix, alguma coisa que seja que você desconheça, alguma operação de crédito que você desconheça. Caramba. É interessante Toda hora aparece para um, você né? se preservar.
Toda hora aparece um, né? Sim, o tempo todo. Nossa. O tempo todo. O que significa essa mudança trazida pela resolução 4966/21 sobre o provisionamento bancário? Então, essa é uma regra Como nova. afeta a vida do consumidor do crédito? Afeta porque, assim, a 4966 trouxe uma mudança no provisionamento. O que é o provisionamento? O provisionamento é o seguinte: sempre que você faz um contrato de empréstimo ou financiamento com o banco ele vai reservar um valor por aquela operação. Para que não aconteça, assim, para proteger o nosso sistema financeiro nacional, que a gente sabe que os bancos são os maiores players do mercado, então, assim, o sistema financeiro nacional tem que ser protegido. A 4966, ela mudou, porque antes o banco, ele só provisionava, que é assim, o banco congela uma parte de dinheiro em cima daquilo que ele te emprestou. Então, ele empresta para você e ele tem que provisionar. Ele tem que congelar um valor, de acordo com as regras lá do Banco Central, para que seja segura aquela operação de crédito. Então, o que acontece? Antes, o banco provisionava só a partir da inadimplência, ou seja, uma operação de crédito, um empréstimo, um financiamento, e o tomador do crédito ficava inadimplente. Daí o banco provisionava. Hoje, o banco provisiona a partir do momento que ele faz esse empréstimo para você. Então, o que acontece? O que isso altera? Altera que, primeiro, assim, o crédito hoje fica um pouco mais caro porque o banco, ele não tem só a variável da inadimplência, ele também tem a variável do risco de crédito para aquele consumidor, ele tem a variável da própria condição econômica da nossa, enfim, da sociedade. E aí o que acontece? Quando o banco ele provisiona esse valor, se você fica inadimplente, você tem uma condição maior de negociar com o banco, de fazer um acordo com o banco. Porque como esse percentual que ele vai ter que provisionar é um percentual que vai ser a partir do momento, para você ter uma ideia, quando o banco libera um limite de cartão de crédito para você, ele já está provisionando. Então, ou seja, isso é uma perda para o banco, porque além dele deixar de receber, muitas vezes, ele ainda tem que congelar um dinheiro que ele está deixando de emprestar para outro. E esse é o negócio do banco, ele vive, né, de emprestar dinheiro. Então, se ele tem parcela da receita dele congelada, isso é um prejuízo maior. Então, assim, a 4966 hoje, ela dá uma condição maior dos bancos serem mais suscetíveis a um bom acordo. Porque para ele não ficar no prejuízo, muitas vezes, ele reduz os juros para ele receber, ainda que não seja o montante total dos juros, mas ele vai conseguir liberar aquele dinheiro que ele provisionou, enfim, e vai seguir a vida normal dele, que é fazer operação de crédito com outros consumidores. Brincadeira não. Em caso de contrato de empréstimo ou financiamento com o banco, em contratações que contêm cláusulas abusivas, qual o melhor caminho? O judiciário ou a negociação direta? Então, assim, a negociação direta eu não aconselho, porque quando você vai fazer uma negociação direta com o gerente do banco, você tem que pensar que o gerente do banco, ele trabalha para uma instituição e ele quer lucro para a instituição que ele trabalha.
Então, assim, dificilmente, salvo em alguns casos que realmente até nós mesmos, como advogados bancários, a gente consegue bons acordos direto com o gerente, mas assim, em casos muito especiais. Por quê? Porque é necessário que você tenha todo esse contexto de regra de provisionamento, que você entenda o momento certo de você fazer uma boa proposta, que você saiba combinar tanto o judicial quanto o extrajudicial. Então, o que nós, advogados bancários, a gente faz? A gente faz esse mix, esse combinado. Quando é necessário uma atuação judicial, muitas vezes é necessário, porque às vezes o contrato ele é abusivo e ele tem cláusulas que a gente pode pleitear no judiciário, como taxa de juros, enfim, tarifas que são cobradas. E aí a gente, muitas vezes, a revisional é uma estratégia para que você faça um acordo com o banco. E aí a gente consegue trabalhar dentro daquilo que a gente chama de reestruturação do passivo, né? Que é aquilo que muitas vezes dá um fôlego para você quando você está com um contrato que você não está conseguindo pagar, que você não está conseguindo manter aquela parcela. E aí, quando você faz essa revisão, essa revisional no judiciário e combina isso com uma estratégia de negociação, você consegue ter um fôlego e você consegue respirar melhor e aí reestruturar o teu passivo. Isso, assim, independente de se for um CPF ou um CNPJ, né? Existem lógico que algumas diferenças no tratamento pelo judiciário de uma empresa para uma pessoa física, mas assim, a reestruturação do passivo, essa negociação, essa revisão desse contrato no judiciário é possível tanto para empresas como para CPF. No contrato de financiamento de veículos, que são muito comuns, é comum haver abusividades? Nossa, muitas. Não, muitas, me diga. Muitas. Isso pode, doutor? Isso não deveria poder, mas não são pode. muitas não pode, mas abusividades, acontece. com certeza. E assim, a gente começa falando sobre a taxa de juros, né? Que a gente tem aí um pensamento de que a taxa de juros, porque a gente não pode mais pensar, a lei da usura foi revogada, que era aquela lei que dizia que não podia ser, os juros não poderia ser de mais de 12% ao ano. Mas, em que pese essa lei ter sido revogada, a gente tem uma média do Bacen, que é uma média que o Bacen estipula. O banco, ele não pode simplesmente cobrar aquilo que ele acha que é devido. Então, assim, muito embora a gente tenha posicionamento no judiciário, entendendo que é óbvio que o banco ele tem uma despesa com captação de cliente, ele tem o spread bancário, ele tem uma série de outras variáveis no momento que ele estabelece uma taxa, mas ele tem que estabelecer uma taxa que fique dentro daquela média praticada pelas outras instituições financeiras. E para isso a gente tem o Banco Central mensalmente, ele emite uma taxa que a gente consegue no Bacen, no Banco Central, no site do Banco Central, nas séries temporais. Você vai lá e você procura a taxa específica para financiamento veicular. E aí vai ter uma taxa que é aquela taxa que é a taxa média do Banco Central. Mas como se isso não bastasse, existem uma série de outras taxas, tarifas que eles colocam no contrato de financiamento de veículos, que também são abusivas. Como, por exemplo, tarifa de avaliação do bem, tarifa de conhecer o cliente, ou seja, cadastral do cliente, registro de contrato. Então, assim,
muitas vezes eles colocam valores abusivos, valores absurdos, assim, porque vamos combinar, quando você financia um veículo, a própria loja, ela já fez uma avaliação daquele bem. Você já sabe quanto vale aquele veículo. Então, assim, não tem necessidade do banco cobrar uma taxa absurda por aquele valor. Então, assim, é possível você cobrar judicialmente aquele valor de volta se o banco efetivamente não prestou aquele serviço. Porque muitas vezes eles colocam aquilo no contrato, eles cobram juros por aquilo, porque muitas vezes o consumidor ele financia aquela taxa também, que aumenta o valor do contrato assim exponencialmente, e muitas vezes o banco não prestou aquele serviço. Um outro que assim é o queridinho do banco é o seguro prestamista, que eles botam diversos seguros no teu contrato e assim é uma venda casada, que é vedada pelos nossos tribunais, é vedada pela lei. Então, assim, eles praticamente te obrigam a aderir àquele seguro. E aí, o seguro prestamista E é fácil, é você olhar no seu contrato e vai estar lá, seguro prestamista, valor tal. A gente tem a possibilidade de reaver extrajudicialmente. É só ir lá no consumidor.gov ou no Bacen também, pelo consumidor.gov, e pedir, botar lá o seu nome, o número do seu contrato, pedindo a restituição do valor cobrado, né, pelo seguro prestamista, segundo as normas do Banco Central do Brasil. E muitas vezes o consumidor é bem sucedido e eles devolvem esse valor sem você ter que acionar o judiciário para isso. Tá vendo? Falei que ia ter dicas boas, então se liguem. O superendividamento. Essa nova lei tem sido chamada de um marco na proteção do consumidor. É verdade isso? Isso, assim, muito embora a gente esteja caminhando a passos lentos, nós que atuamos nessa área gostaríamos que fosse muito mais eficiente, mas assim, é um caminho. O que acontece? O superendividamento veio para aquelas pessoas. Primeiro, é uma lei que atende a pessoa natural, tá? É o CPF. Ela vai proteger o CPF. Então, às vezes você está sufocado de dívidas com vários financiamentos, você faz um financiamento para pagar outro, você faz um empréstimo para pagar outro. Então, assim, você tem na lei do superendividamento, você entra com uma ação, você apresenta um plano de pagamento em 5 anos, você pega todos os seus credores, você estipula lá o valor das dívidas, o advogado vai fazer isso para você, vai fazer um plano de pagamento e você vai entrar com uma ação dizendo, olha, excelência, eu tenho isso de dívida, X de dívida, só que eu tenho uma renda de tanto e eu preciso garantir o meu mínimo existencial. E o que é isso? O mínimo existencial simplesmente é aquilo que a gente não vive sem. É a nossa alimentação, é o nosso aluguel, é o colégio dos nossos filhos, enfim, é o plano de saúde. Então, você vai mostrar para o juiz que, embora você tenha uma renda X, a tua renda está comprometida só com dívida. Então, você apresenta esse plano de pagamento, existe uma audiência de conciliação que os teus credores podem aceitar o plano ou não, e assim, muitos credores aceitam, e se ele não aceitar, o juiz, então, ele mesmo homologar aquele acordo e você vai poder pagar comprometendo de 30% a 35% da tua renda, a depender do caso concreto, e você vai ter um prazo de 5 anos para pagar aquela dívida. Então, assim, aí você me pergunta, mas e o que exceder esses 5 anos? O que exceder esses 5 anos infelizmente, o teu
credor não vai receber, porque o credor, ele é obrigado, ele tem uma obrigação de oferecer o crédito responsável. Porque o superendividamento, assim, vamos dizer que é uma epidemia da nossa sociedade. É uma doença da nossa sociedade. Porque o consumidor, ele tem acesso a um crédito irresponsável. Os credores, eles te oferecem crédito independente da tua condição. Então, vamos dizer que isso é o ônus que os credores pagam de oferecer crédito de forma irresponsável. Então, assim, a lei do superendividamento, ela vem oferecer essa repactuação das dívidas e é uma lei, muito embora, como eu disse no começo, a gente ainda espera que o judiciário faça muito mais com o fundamento dessa lei, mas ela é uma lei nova de 2021, ela está começando, ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, mas assim, é uma ajuda fundamental para o consumidor endividado. Tá. Nossa, mãe. Eu só aprendo nessa mesa. Meu Deus. É loucura. Sendo rápido, por favor, porque está o tempo. O que diz a resolução 4790 do Banco Central do Brasil sobre autorização de desconto em conta? Então, essa é uma outra coisa boa que o consumidor tem a favor dele. Porque essa resolução, ela permite, às vezes você faz um empréstimo e na ânsia daquele dinheiro você autoriza que o desconto seja feito direto na tua conta corrente. Só que toda e qualquer autorização para empréstimo pessoal, tá, gente? Consignado não entra na resolução 4790. Mas os empréstimos pessoais, aqueles que você autorizou o desconto direto, no momento em que você quiser revogar essa autorização, você tem que comunicar à instituição, comunica ao banco a revogação da autorização e ele é obrigado, em 2 dias úteis, a revogar essa autorização. No que isso ajuda? Às vezes, é uma dívida que você tem, que bate lá na tua conta, que é descontada, que você nem tem condições de pagar. Mas se você revoga, você tem condições de respirar. É lógico que a dívida não vai sumir. É lógico que você vai ter que encontrar uma outra maneira de pagar essa dívida. Mas, assim, isso está dentro daquilo que eu falei para vocês sobre a reestruturação do passivo. Isso está dentro da possibilidade de te dar um fôlego financeiro para você veicular, assim, outras possibilidades. Excelente, excelente. Tá vendo? Falei. Doutora Suzane, muito obrigado. Por nada, eu que agradeço. Muito bom, e, muito assim, esclarecedor mesmo. Espero que eu possa ter contribuído aí com a desmistificação do que é o direito bancário. Que, assim, que existem regras e existem leis que também favorecem muito o consumidor. Vamos agora ao direito previdenciário Vamos ao direito internacional, ajudando a Sim. galera que está lá fora. Exatamente. Não é verdade? E eu queria já partir para uma pergunta que eu tenho aqui. Que dizer que o brasileiro que mora fora pode se aposentar pelo INSS? Ele pode se aposentar pelo INSS? Foi isso mesmo que eu entendi ou... É isso mesmo, Eduardo. Ou eu estou errado? Perfeitamente. Essa é a informação que muitas pessoas não têm. O brasileiro que ele mora no exterior, ele tem direito a se aposentar, ainda que morando no exterior, ele tem direito a uma aposentadoria aqui no Brasil. Como que isso acontece? O Brasil ele possui acordo com mais de 18 países e que esse acordo permite que o tempo que ele contribuiu aqui no Brasil, ele possa ser somado com o tempo que ele está nesse país trabalhando e auferir essa aposentadoria lá. E ao contrário também, se ele tiver um tempo aqui no Brasil, não conseguiu ainda o tempo adequado para poder se aposentar, chegou na idade, mas não tem o tempo, então ele pode somar, né, esse tempo que ele tem no outro país e trazer para o Brasil. Então ele tem aí ele pode auferir 2 aposentadorias,
tanto no Brasil quanto no país que ele esteja morando. Óbvio, não é das melhores opções. Por isso, sempre tem que ter um profissional especializado da área para poder verificar. Porque esse pagamento vai ser feito de forma proporcional. Mas a possibilidade, o princípio de poder se aposentar, de ter o direito do INSS, ele vai ter. E tem outras vantagens para possibilidade de aposentadoria que sejam mais vantajosas? Sim, sim. O acordo internacional, qualquer acordo que o Brasil venha firmar com outro país, ele tem por base 3 benefícios, que é a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Então, o fato de você já estar trabalhando num país que tem acordo com o Brasil, você já possui esses 3 direitos. Porém, existem outros países que esses benefícios, né, que essa lista, ela se alarga. E uma delas é Portugal. E Portugal, a gente sabe que é o nosso irmão, não sei como é que se pode falar, nosso irmão, nosso primo, co-irmão, enfim, foi o que colonizou aqui. Mas, então, a gente tem essa relação mais próxima e esse acordo prevê 10 benefícios. Então, o brasileiro que ele mora em Portugal, esteja trabalhando em Portugal, contribuindo com a Seguridade Social de Portugal, ele tem direito a benefícios do INSS aqui. Deixa eu contar um exemplo, deixa eu mostrar um exemplo bem simples. Suposição, a pessoa tem 65 anos e está morando e trabalhando em Portugal. Aqui no Brasil, ele só tem 10 anos de contribuição. E isso não dá direito dele se aposentar, porque falta 5 anos. Para ele se aposentar aqui no Brasil, ele precisa ter 15 anos, mais 65 anos de idade, se for homem. Então, em regra, falta 5 anos para ele. O que ele pode fazer? Se ele tiver 5 anos trabalhado em Portugal, contribuindo para a Seguridade Social lá, ele pode pegar esse tempo, somar com esses 10 anos aqui no Brasil e oferir essa aposentadoria aqui no Brasil. Então, basicamente é isso. E as outras formas, caso a pessoa faleça no outro país, os dependentes dele vão ter esse benefício aqui no Brasil, ainda que só esteja contribuindo no exemplo, em Portugal, no país que tem acordo com o Brasil. É isso que eu ia te perguntar. E agora? País que não possui acordo. Sim, aí existe uma outra estratégia. Tipo, deve ser um Trump da vida, um negócio desse aí. Que agora tá terrível. Pelo incrível que pareça, Estados Unidos, ele tem acordo com o Brasil. Antes Trump, né? Agora de lá para cá, eu já não sei mais. Não, vamos lá. Tem sim, Estados Unidos. Na verdade, Estados Unidos e Portugal é onde tem a maior comunidade brasileira. Primeiramente, Estados Unidos e segundo, Portugal. Há estudos e estatísticas que, por causa da imigração, né, da política imigratória do Trump, isso está começando a mudar. A galera está começando a ir para Portugal por causa da facilidade, que facilita até mesmo para nós brasileiros, se quiser morar lá. Mas, enfim, tem sim. Os Estados Unidos têm acordo com o Brasil, só que os Estados Unidos ficou naquela primícia somente dos 3 benefícios. Aposentadoria por idade, pensão por morte e invalidez. Só isso. Portugal já abriu mais o leque. Mas aí vem esse seu questionamento, Eduardo. Eu não moro num país que tem acordo internacional. Suposição, moro lá no Malawi. Já trabalho aqui há tanto tempo e não tenho um acordo. Ou então, até mesmo, Eduardo, eu moro nos Estados Unidos que tem acordo, mas eu tô fora de status, ou seja, eu estou ilegal. A gente que é profissional da área, a gente não fala ilegal, porque tem uma diferença, né, do ilegal para o fora de status. O ilegal é aquele que vai, a gente diz que é o que foi pela fronteira, que não tem documento nenhum. O fora de status é aquele que entrou no país com visto, ainda que com visto de turista, ele entrou no país, ele tem um documento. É um documento vencido que não permite ele trabalhar. Então, a gente diz que ele está fora de status. Então, em um desses 2 casos, ou você está num país que não tem acordo com o Brasil,
ou está em algum país fora de status que não te dá permissão para trabalhar, existe uma possibilidade de, ainda assim, você trabalhando no país que você esteja, contribuir para o INSS aqui no Brasil. E a pessoa vai ter todos os direitos do INSS como se aqui ela estivesse. Ela não precisa se deslocar do país para vir para cá, não precisa fazer nada disso. Hoje a gente tem... O INSS ele ainda é muito questionado, ainda é um órgão que precisa melhorar muito, mas graças a Deus ele ainda já está bem informatizado. Então, você morando no outro país, contribuindo de forma facultativa aqui no Brasil, você tem direitos a todos os benefícios do INSS morando em qualquer lugar do mundo, o país tendo acordo ou não, você estando fora de status ou não. Nossa, tem coisa que a gente não sabe. Acho que meio que já respondeu nessa pergunta. E quem já contribuiu por um tempo no Brasil e depois parou, ou até mesmo já deu saída fiscal no Brasil, ela perde esse tempo? Isso, existe essa dúvida muito grande, porque tem pessoas que saem do Brasil e levam tudo. Não tem. A saída fiscal é quando a pessoa já não tem mais responsabilidade tributária no Brasil. Então, vendi minha casa, meu carro, meus bens, já não devo mais nada de imposto para o Brasil, dei minha saída fiscal. Ainda assim, eu posso ter direitos ao benefício do INSS? Pode. Porque o que você já pagou para o INSS, ele fica lá, congelado. Você talvez não vai ter direito a todos os benefícios. Porque, na verdade, o INSS ele é um seguro. Você só tem os direitos do seguro a partir do momento que você está pagando. É um seguro de carro. Você pagou o seguro de carro, bateu, você tem direito ao seguro. O INSS é a mesma coisa. Ocorre que o INSS tem essa diferenciação que o que você já pagou, o tempo que você pagou, fica lá congelado. Você retornando a contribuir, você pode fazer uso daquele tempo para poder se aposentar. E você ainda estando em dia, pagando esse seguro, você vai ter chances a adquirir a todos os benefícios que o INSS proporciona. Legal. O que você indica para o brasileiro que mora no exterior e queira estar usando o tempo dele do INSS para se aposentar ou ter outro benefício? O que você indica? Então, a primeira coisa que eu indico é a seguinte, quando a gente fala em questão de imigração, a primeira coisa que as pessoas se preocupam é com status imigratório. E óbvio, né? Você ter o visto, você ter a documentação para entrar naquele país, sendo que, paralelo com isso, a pessoa tem que fazer um planejamento de aposentadoria. Ou seja, para justamente ela já ir para esse país, já sabendo quanto tempo que ela tem aqui. O que ela pode usar daqui. Porque, Eduardo, hoje a figura do imigrante ele mudou muito. Há 20, 30 anos atrás, o Brasil ele passava por uma situação econômica, né? Na época do Plano Bresser, Plano Collor, aquela inflação de que você chegava de manhã no supermercado, estava um preço e de noite estava em outro preço. Então, os jovens daquela época imigravam para ele conseguir pelo menos ter o primeiro emprego, porque antigamente era difícil até conseguir o primeiro emprego. Hoje a figura do imigrante mudou muito. Hoje a figura do imigrante é de 40 anos para cima. Então hoje muitas das vezes ele já é casado, já tem filho, ele já tem um tempo de contribuição no INSS, trabalhou por 20, 15 anos. Então, com isso, devido ao imigrante já ter essa bagagem, então, além, né, da forma que ele vai imigrar, ele tem que se preocupar com isso, porque ele já está próximo a uma idade mais avançada. Então, esse planejamento vai demonstrar para a pessoa, né, o que ela já tem aqui no Brasil, quantos anos ela vai precisar trabalhar nesse novo país e para ver qual é a melhor estratégia a se seguir.
se vai ser somar esse tempo ou mesmo ter aposentadorias individualizadas aqui no Brasil e no país onde ele mora atualmente. Como funciona na prática esse serviço de planejamento previdenciário internacional que a senhora oferece? Então, ele é um diagnóstico, tá? Especializado, conforme a doutora falou, né? Que cada caso é um caso. Singular. Isso. É um direito só, mas cada um tem as suas peculiaridades que a gente vai adequar àquele direito. Então, trazendo para essa questão do tempo de aposentadoria, cada um vai ter um tempo para poder se aposentar, cada um vai ter uma idade. Então, a gente vai ajustando isso, a gente vai fazer uma análise para a pessoa que hoje a gente já consegue prever qual o valor que essa pessoa vai se aposentar, quando que ela vai se aposentar, qual é a melhor estratégia a ser seguida, se é a aposentadoria por totalização ou a individualizada. A por totalização é quando a gente usa o tempo de ambos os países. E a individualizada é você se aposentar lá, no país onde você está trabalhando, sem precisar usar o Brasil, e continuar usando a do Brasil sem precisar usar a do exterior. E um plus muito importante, esses acordos, né, o acordo do Brasil, ele permite, a Previdência do Brasil, ele permite que você possa somar com 2, 3 ou mais países. Então, a pessoa porque Portugal, né, fica ali na Europa, e de trem, de ônibus, de carro... É tudo perto. É tudo perto. Você consegue acessar vários países. Então, a pessoa imigrou para Portugal. Portugal, às vezes, o salário está muito baixo, aí logo chamam ela para a França, aí vai para a França. Enfim, aqui no Brasil, você consegue pegar o tempo que você trabalhou em Portugal, o tempo que você trabalhou na França, trazer para o Brasil e ter essa aposentadoria aqui. Caramba, não sabia disso, não. Poderia fazer isso. Acho que eu vou morar lá fora e vou voltar pra cá. Sim. Cara, é loucura, Melhor dos né? mundos, né? É. Melhor dos mundos. Caramba, essa possibilidade, né, de você poder, né, juntar. Com certeza. Você trabalhou lá fora. Exatamente. Tem muita gente que não tem nem ideia disso. Exatamente. As pessoas acham que... Por isso que eu comecei agradecendo e falei a função social daqui do seu programa e por causa dessa informação, que é uma informação muito nova, primeiramente entre nós, advogados mesmo. Eu comecei a me interessar na área, a me especializar na área, porque eu sou propensa a ser uma dessas imigrantes, né? Então eu falei assim, Duas, gente... doutora. Então vamos fechar junto. Então, o que acontece? Poxa, mas eu não quero ir para outro país para começar do zero. O que eu posso fazer para levar a minha profissão também? Eu falei assim, será que existe algum previdenciário internacional? Joguei lá, eu falei assim, gente, existe isso. Foi quando eu comecei a me especializar, me conectar com profissionais que já estão aí há 10 anos na área. Só que para nossa sociedade, para o nosso povo, isso é novo. Então, como eu disse, 90% dos imigrantes não sabem disso. Eles se preocupam ali com o visto que eu vou, o colégio que eu vou colocar a criança, qual a cidade que eu vou ficar, qual o emprego que eu vou fornecer, mas não se preocupa nessa questão previdenciária, porque essa pessoa vai ficar idosa e, assim, não querendo mal dizer, mas da sua idade até você se aposentar existe um tempo. E nesse tempo muitas coisas podem acontecer. Você pode ficar inválido, você pode falecer. E aí, você pensou nisso? Quanto é que você vai receber se você ficar inválido, se você não conseguir mais trabalhar? No país que você tá te permite isso, porque aqui no Brasil permite, mas você tem que estar antenado, você está conectado com isso. E se você falecer, o que você vai deixar para sua família, né? Então, hoje o planejamento ele te dá toda essa vertente. Eu acho que assim, é a palavra-chave, é o planejamento. Planejamento. Tanto o planejamento migratório, planejamento financeiro, e embutir nisso, que é
tão importante quanto o planejamento de aposentadoria, né? É uma aposentadoria, a gente fala aposentadoria, mas ali naquele diagnóstico a gente também dá valores, né? Caso algo aconteça antes. Você ficou inválido, um auxílio-doença, ou você ficou inválido permanentemente, uma aposentadoria por invalidez, e quanto o seu dependente, o seu cônjuge vai receber caso você faleça. Muito legal. E o que você diria para quem acha que não vale a pena pagar INSS morando fora do país? Sim, essa é uma questão muito que chega, porque geralmente as pessoas elas acham que por morar num país que a moeda é maior, o poder aquisitivo é maior, não vale a pena ela estar recebendo em real, porque é o que vai acontecer. Se ela auferir essa aposentadoria aqui no Brasil, ela vai receber em real. Sendo que, às vezes, você deixa um pai, uma mãe, tantos deixam um filho, e você pode auferir essa aposentadoria ou esse benefício e deixar aqui com eles, né? Ou até mesmo pagar subsídios, pagar impostos com esses valores, ou seja, as próprias contas da vida aqui no Brasil, você pode estar pagando com esse benefício que é auferido aqui no Brasil. Então, essa é a importância, a desmistificação que a gente tenta demonstrar para essa pessoa que acha que não vale a pena. E finalmente eu diria, né, doutora, porque a vida muda, né? Exatamente. Hoje você tem um plano, você tem uma vida. E aí você envelhece, você de repente quer outra coisa da tua vida. Então... E pegando o caso muito atual do Trump. Quantas Ai, meu pessoas, Deus, não fala. mais uma vez, quantas pessoas estão retornando dos Estados Unidos por não ter esse status que permite trabalhar? E aí? E as contribuições que ela fez aqui? Ela está preparada para retornar para o Brasil, para começar num novo emprego? Tudo muda quando alguma coisa muda, né? Exatamente. Então, se ela tivesse... Não, se essa pessoa tendo esse planejamento, com certeza tá lá a informação de que, caso aconteça algo com ela, uma estratégia que ela possa seguir para melhor se beneficiar. Sem dúvida. Deixa eu ver aqui. Eu ia te perguntar isso. Mesmo que a moeda no Brasil esteja desvalorizada, ainda Isso. Jogo a pessoa pagar? A gente tem que usar isso como um bônus. Se a pessoa recebe em euro ou em dólar, o que acontece? Ela tem a possibilidade, como a nossa moeda é desvalorizada, ela tem um poder aquisitivo maior de pagar com o teto do salário que o INSS permite. Porque hoje uma pessoa que se aposenta pelo teto do INSS, ela ganha 8 mil. Então, assim, uma pessoa que ganha em dólar, em euro, ela pode efetuar contribuições para conseguir alcançar esse teto. Coisa que aqui, uma pessoa que ganha em real é muito mais difícil, porque vai ser muito gastos para ela. Então, assim, a gente tem que fazer dessa desvalorização um bônus, uma vantagem para quem mora fora, de alcançar o máximo que o INSS permite, né? De aposentadoria, em questão de valores, aqui no Brasil. Pô, legal, coisas que a gente realmente não sabe, né? E que, por exemplo, dessa coisa de você pegar lá de fora, você somar com daqui. E muita gente não sabe disso. Vai lá para fora e não tem nem ideia disso. E para de pagar. Exatamente. Aqui, né? E o mais importante é saber que não está perdido. Ainda que ela parou 5, 10 anos de pagar, esse tempo não está perdido. Mas se ela pagar aqui e pagar lá? Sim. Tem a duplicidade aí, porque tem uma coisa disso também, né? Que às vezes você paga, você trabalha num lugar, ou trabalha no outro, você trabalha num lugar e paga. O acordo internacional ele é justamente para isso, para não precisar haver essa duplicidade de pagamento. Mas aí,
que acontece? Você vai se aposentar de acordo com aquele tempo que você tem naquele país. Então, se você só tem 10 anos aqui no Brasil, você vai ganhar financeiramente o que você trabalhou 10 anos. Se você trabalhou só 5 anos em Portugal, você só vai receber o que você trabalhou em Portugal. E o fato de você pagar em Portugal e continuar pagando aqui no Brasil é uma possibilidade de você pagar e auferir a aposentadoria individualizada dos dois países, no valor máximo, podendo chegar até o valor máximo que esses dois países oferecem. Imagina uma pessoa retornar a contribuir aqui no Brasil e oferir uma aposentadoria de 6, 7 mil reais. E continuar, não interfere ele continuar trabalhando em Portugal, contribuindo em Portugal e oferir a aposentadoria lá também. Amplia as tuas possibilidades, Exatamente. né? Minimamente. Exatamente. E um ponto muito importante que eu quero deixar aqui, principalmente para as mulheres, saiu uma decisão do STF agora de que não existe mais a carência para a mulher que está grávida. Então, com uma contribuição, né, antes do nascimento do bebê, essa mulher tem direito ao salário maternidade. Ela tem direito ali àqueles 4 meses de salário maternidade. E puxando aqui para você que está grávida aí no exterior, você também tem esse direito. Então, com apenas uma contribuição aqui no INSS, aqui no Brasil, antes do nascimento do neném, você tem direito a oferir ao salário maternidade, independente do país no qual você esteja morando. O país tendo acordo ou não, você estando na Lua, no Malawi, aonde você estiver, efetuou a contribuição, está grávida, você vai ter direito ao salário maternidade aí. E o INSS ele já faz a transferência direto, tá? Você pode usar tanto esse benefício aqui, um representante seu aqui no Brasil pode estar recebendo esse benefício por você, ou fazer a opção de o INSS enviar aí para o seu banco, para a moeda do seu país. Enfim, você vai receber em real. São benefícios pagos em reais, mas fica a seu critério ser usado aqui ou no país o qual você está morando. Basta uma contribuição, doutora? Uma contribuição. Caramba, viu, gente? Só que tem que tomar cuidado para pagar no código certo e no valor certo para não perder dinheiro. Claro. Tá? Não perder dinheiro, tempo, ou até mesmo achar que pagou, chegar na hora de dar entrada. Olha, o código que você pagou não é o ideal, então você não tem direito. Então tem que tomar cuidado. Aí com entra isso. a orientação, né? Aí entra procurar o especialista. Tudo que a gente já fala aqui em 40 e poucos programas, mais ou menos. Pô, mas é isso. Muito obrigado. Bem esclarecedor também, né? Uhum. E a gente está chegando ao final e eu gostaria que a senhora desse as suas mídias, apesar, gente, que está passando aqui o tempo todo. Vocês devem ter visto de ambas, tá? Além das mídias do Spod Doutor, de ambas também estão passando aqui. Mas, por favor. Sim, qualquer dúvida que você tiver, informação, ou deixa aqui, pode deixar aqui na descrição aqui do podcast, ou você pode também me seguir lá no Instagram, luanalima.prev, né? Então tá lá todas as informações, pode me mandar direct, meu WhatsApp está lá na bio do Instagram. Pode entrar em contato comigo que vou ter o maior prazer de passar as informações cabíveis para você ter o melhor benefício, independente do local o qual você esteja morando hoje. Pô, legal, muito bom mesmo, bem esclarecedor e lhe espero para um próximo, porque tenho certeza que tem muita coisa ainda para falar disso aí. Então vamos fazer o seguinte, se tiver perguntas, se tiver pedidos lá na descrição aqui do YouTube, eu retorno aqui com todas as informações necessárias, deixam perguntas que a gente seleciona as maiores, ou então aquilo que ainda não conseguiu ser abordado, porque é um assunto muito amplo. Eu retorno aqui e a gente faz essa conversa aqui novamente. Espero poder ter ajudado a todos e agradeço o convite. Ajudou bastante. Nós é que agradecemos. Doutora Suzane, por favor, suas mídias, como as minha pessoas mídia principal é o Instagram, é lá suzanepimentel.adv.
Então, eu estou sempre postando dicas, enfim, informações, estou sempre atualizando aí direito bancário e vai ser um prazer imenso se vocês quiserem fazer contato, enfim, se tiverem dúvidas com relação aos temas que a gente falou aqui ou outros temas que tenham as tretas com o banco, né? Então, assim, pode me acionar lá que vai ser um prazer imenso poder ajudar vocês. E agradeço imensamente a participação, Eduardo, agradeço a doutora Luana aqui, poder estar com vocês nesse bate-papo bacana, gostoso, falar do direito bancário, que é, assim, uma coisa que é preciosa para mim, que é uma paixão para mim, enfim, e necessário hoje juntos. em dia, né? Muito necessário Com hoje em dia, né? certeza, com certeza. Agradeço, foi muito Obrigado, eu que esclarecedor. agradeço. As duas foram, a senhora também. Eu aprendi também, hein, doutora. Vou vigiar Doutora, lá. a gente vai aprendendo. Eu estava falando com o Eduardo. O direito é um mundo tão grande que a gente está sempre. A senhora também já está convidada para participar de outro, viu? Porque direito Com bancário, certeza. nossa senhora. Dinheiro que está saindo, dinheiro que está na perdendo. mesa, que a gente não pode deixar de jeito nenhum. E tem assunto pra caramba, né? Com certeza, com certeza. É isso aí, minha gente. Estamos chegando ao final de mais um videocast. Isso pode, doutoras, que estão aqui conosco e que acrescentaram bastante as duas. Tenho certeza disso, vocês aprenderam muita coisa. Então, sempre acompanhe, porque aqui a gente orienta muito, elas compartilham muitas dúvidas não, muitas orientações, tá? Então, fique ligado que é sempre bom. E sempre procure o especialista, tá bom? É isso, minha gente. Obrigado pela atenção. Até o próximo. Fui. Tchau, tchau, gente.